Aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, para você que está entrando aí, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, amém, meus irmãos, glórias a Deus, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, e Deus me trouxe aqui mais uma vez com uma palavra para o seu coração, para você que está aí buscando uma resposta em Deus, saiba que Deus tem ouvido as tuas orações e Ele não tem se esquecido de você. E creia que Deus Ele trará em juízo tudo que está escondido, tudo que está em oculto. Porque a palavra de Deus diz que não tem nada que está escondido, não tem nada que está em oculto que não venha a ser revelado. Que o nosso Deus é aquele que revela o profundo e escondido, meus irmãos. A palavra de Deus vai nos conta uma história no Antigo Testamento em Juízes, meus irmãos. Em Juízes, no capítulo 2, meus irmãos, a Bíblia nos conta uma história do povo de Israel. E no versículo 11 nos diz: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após os outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nos conta uma história que naquela época o povo de Israel, os filhos de Israel, eles fizeram aquilo que é mau aos olhos de Deus. E você pode perguntar, e Deus ele não se ira com as injustiças? O nosso Deus, meus irmãos, Ele é Deus de amor, mas Ele também é o Deus da justiça. Ele é um Deus que se ira, sim, meus irmãos. Ele se ira quando as pessoas deixam de dar ouvidos a Ele, deixam de guardar os seus mandamentos para ir após outros deuses, para servir os outros deuses. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel, meus irmãos. Naquela época, o povo de Israel, eles se esqueceram do mandamento de Deus. Esqueceram-se do mandamento do Senhor, que havia dado aos seus antepassados para guardarem os seus mandamentos, e eles decidiram de servir os outros deuses. Os deuses das outras pessoas, dos outros povos que moravam em redor deles. E a Bíblia nos diz que, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Asterode, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Meus irmãos, quando um cristão, quando uma pessoa, ou que seja cristão, ou que seja uma nação, abandona os caminhos do Senhor, não mete mais em prática os mandamentos do Senhor, e quando um povo se esquece de Deus, do Deus vivo, daquele que criou o céu e a terra, não coloca mais em prática os seus mandamentos, e Deus, ele se ira. Deus, ele se ira, e o nosso Deus, ele é capaz de entregar a pessoa ou uma nação na mão dos inimigos. A Bíblia nos diz que o povo de Israel, eles pecaram contra Deus porque eles foram após os outros deuses para os servirem, e isso atirou a ira de Deus. Atirou a ira de Deus sobre eles. E a Bíblia nos diz que por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam
estavam em grande aperto. E levantou o Senhor uns juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andavam seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não os fizeram. E quando o Senhor lhes levantava uns juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e os oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam, mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo e encurvando a eles, nada deixaram das suas obras, nem do seu duro caminho. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que o povo de Israel, eles abandonaram o Senhor. Eles abandonaram o Senhor, eles foram após os outros deuses, eles se prostituíram após outros deuses, a Bíblia nos diz, eles se esqueceram do mandamento do Senhor. Aí o Senhor, ele entregou eles na mão dos inimigos. E vendo o gemido deles, vendo eles no sofrimento, Deus decidiu de levantar um juiz, porque naquela época não havia profeta, naquela época eram juízes que Deus levantou em Israel. Então, para falar em nome do Senhor. Então, esse juiz era um líder. Então, mesmo esse juiz que Deus levantou para falar com eles, para consertar o povo não dava ouvido aos juízes, mesmo assim, porque o coração deles estava endurecido. Então, Deus ele ficou irado. E a Bíblia diz que, porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornaram-se e eles se corrompiam mais do que os seus pais, andando após os outros deuses e servindo-os e encurvando-os. E através dessa palavra, Deus me colocou essa palavra no meu coração para eu trazer aqui para os irmãos, que nos dias de hoje, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em vários países, é a ira de Deus. Deus está irado com as nações, meus irmãos. Deus está irado com as nações, com as pessoas. Por quê? Porque quantas pessoas serviam a Deus e abandonaram os caminhos do Senhor. Abandonaram os caminhos do Senhor para servir os outros deuses. E Deus me disse, o Espírito Santo me revelou, que tem muitas pessoas que abandonaram o caminho do Senhor para servir os outros deuses, para servir as coisas ocultas, que mexem com coisas ocultas, que mexem com feitiçaria. Que muitas pessoas dizem, tem aqueles que dizem que servem ao Senhor, mas estão com um pé no mundo e um pé na igreja. E tem aqueles que dizem que servem ao Senhor, mas estão mexendo com coisas ocultas, com feitiçaria, com espiritismo. E Deus tem-me falado essa semana sobre isso. Muitas vezes Deus tem-me falado que o juízo dele virá, meus irmãos. Que o juízo dele deixará. Aquele é Deus que revela o profundo e escondido, aquilo que está em oculto, aquilo que está nas trevas. Porque o nosso Deus, meus irmãos, ele não compactua com as obras infrutuosas das trevas. O Deus criador do céu e da terra, ele não compactua com as obras infrutuosas das trevas. Ele não compactua com a injustiça. Deus, ele deu um mandamento para que as pessoas metam em prática. Ele deu um mandamento para que o povo de Israel meta em prática, para que os cristãos metam em prática esse mandamento. E esse mandamento que Deus ele deixou, ele deve ser cumprido. Porque a palavra de Deus ele não muda. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente.
meus irmãos. O nosso Deus, ele não muda. Quem muda são os homens. São os homens que mudam, que se corrompem. E os filhos de Israel, havia uma altura que serviam a Deus, mas havia outra altura que eles abandonaram os caminhos de Deus. Eles se corromperam após os outros deuses. Então, Deus me diz que tem muitas pessoas que... Tem alguns que se corromperam, tem alguns que já abandonaram o caminho de Deus, e por isso atiraram a ira de Deus. Deus, ele está irado com a nação. E muitas coisas que vocês têm visto aí acontecer no mundo, que os irmãos têm visto aí acontecer no mundo, catástrofes naturais, tudo isso, acidentes, tudo isso, é a ira de Deus, porque Deus, ele se manifesta através da natureza. É a ira de Deus por quê? Porque os homens abandonaram a Deus. Porque muitos abandonaram a Deus para ir após os outros deuses, para se prostituírem com os outros deuses, para se contaminarem com os outros deuses, e a gente não pode servir a dois senhores. Amém, meus irmãos? A Bíblia nos diz, meus irmãos, que e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e livrava-os das mãos dos seus inimigos, porque Deus, ele tinha pena deles, via a aflição deles. Deus quantas vezes os livrava das mãos dos inimigos, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido por causa dos que apertavam e o oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornava-se corromper. Meus irmãos, Deus levantava juízes para chamar a atenção dele, porque Deus via o gemido, o sofrimento deles, mas mesmo assim eles não davam ouvidos aos juízes, eles continuam na rebelião contra Deus, continuam se corrompendo, e nos dias que nós vivemos é a mesma coisa o que está acontecendo, porque Deus levanta profetas para trazer uma palavra de conserto, para as pessoas voltarem para Deus, mas muitos não querem dar ouvido, muitos preferem continuar no pecado, e aí atiram a ira de Deus sobre eles, e é o que está acontecendo, meus irmãos. Nós vivemos os últimos dias, onde o Senhor Jesus, ele disse no Novo Testamento que nos últimos dias aconteceria essas coisas que a gente está vendo, que aconteceria muitas coisas. É a nação se levantando contra a nação, guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais, fomes, terremotos. Então a gente tem visto todas essas coisas acontecendo, e tudo isso é a ira de Deus, porque o homem cada dia mais está se corrompendo. Então a Bíblia diz que pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transpassou o meu concerto, que eu tinha ordenado aos seus pais, e eles não deram ouvidos à minha voz. Deus disse que o povo, eles transgrediram a sua lei, que ele tinha dado aos seus antepassados, e eles deixaram de dar ouvido ao Senhor. Por isso eles atiraram a ira do Senhor. Assim o Senhor deixou ficar aquela nação, e não as derrotou logo, nem as entregou na mão de José. Lhes ensinar a guerra, pelo menos. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e aos Asterodes. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os vendeu em mãos de Cusar e Zatã, e Deus os vendeu na mão de outros povos, dos inimigos, e é o que está acontecendo, meus irmãos. Quando a gente transgride a lei de Deus, quando a gente se esquece de Deus para ir servir aos outros deuses, para ir se encurvar diante de outros deuses, quando a gente mexe com as coisas ocultas e a gente não guarda os mandamentos de Deus, automaticamente a gente atira maldição sobre a nossa vida. E a gente atira maldição sobre a nossa vida, e Deus nos entrega na mão dos inimigos. Então,
Porque para Deus, o mais importante é guardar os seus mandamentos. Para Deus, a gente tem de guardar os seus mandamentos, porque o nosso Deus é o Deus de princípio, meus irmãos. E a Bíblia diz no versículo 9 que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, vendo o sofrimento deles, eles voltaram a clamar ao Senhor. E por vezes Deus ele nos deixa a pessoa no sofrimento, deixa a pessoa sofrer e coloca a pessoa numa situação de sofrimento para que a pessoa tome consciência dos seus erros, para que a pessoa volte atrás, para que essa pessoa tome consciência que ele tomou a decisão errada, que ele se afastou de Deus. Deus dá tempo à pessoa de se arrepender. Tem aqueles que se arrependem, meus irmãos, mas tem aqueles que não se arrependem. A Bíblia diz que os filhos de Israel, eles voltaram a clamar ao Senhor. E o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador. E no meio dos filhos de Israel, Deus levantou um libertador que se chamava Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. E julgou a Israel, e Israel saiu à peleja, e o Senhor deu nas mãos de Israel os seus inimigos. Então a Bíblia diz, então a terra sossegou 40 anos, e depois Quenés faleceu. Meus irmãos, quando os filhos de Israel se deram conta que eles estavam nas mãos dos inimigos, que eles estavam no sofrimento, eles viram que Deus estava irado com eles. Então, eles voltaram atrás e eles clamaram ao Senhor. Eles se arrependeram e clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou no meio deles um libertador. É isso que Deus faz. Deus sempre, desde a antiguidade, Deus sempre cuidou do seu povo. E Deus, ele é um Deus da misericórdia. Deus teve misericórdia por eles. E Deus levantou no meio deles um libertador. E depois disso, a Bíblia diz que a terra sossegou 40 anos. Deus, quando a gente obedece a Ele faz com que a gente viva em paz. Quando a gente obedece os seus mandamentos, Ele faz com que a gente viva em paz. Ele traz paz no nosso coração, traz paz ao nosso redor. Quando a gente obedece os seus mandamentos, quando a gente ora, quando a gente clama a Ele. Mas quando uma nação, um povo se esquece de Deus, quando as pessoas se esquecem de Deus, ele traz a sua ira. Quando as pessoas se esquecem de Deus, acontece guerras, as pessoas não têm paz. E hoje nós estamos vendo tantas coisas acontecendo nas nações, países em guerra, tudo isso, e países que já não se entendem e querem resolver as coisas do seu jeito, é olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque se esqueceram de Deus, não colocam mais Deus no centro em prioridade, não consultam mais a Deus, não guardam os seus mandamentos e cada um faz a sua própria lei, cada um vive segundo a sua própria vontade. Então acontecem esses conflitos. Por quê? Porque não meteram Deus no centro, não meteram Deus em prioridade. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E creia que Deus é o Deus da justiça. Para você que está aí, Deus ele manda dizer para você, para que você que tem guardado os seus mandamentos, você que tem, porque Deus tem me falado muito esses dias em guardar os seus mandamentos, meus irmãos. Ele tem me falado esses dias da justiça dele, que a justiça dele vai descer sobre a terra. E Deus manda dizer para você que tem guardado os seus mandamentos, para que você louve, para que você lhe glorifique. Por quê? Porque quando você louva a Deus, enquanto você louva a Deus, Deus não vai te deixar cair, Deus não vai te entregar na mão dos teus inimigos. E ainda que a ira de Deus está sobre a nação, Deus disse
que Ele te livra da sua ira, Ele te guarda, Ele te cobre com o seu sangue, com a sua mão forte. E aqueles que estão maquinando o mal, Deus Ele manda dizer para você, e aqueles que estão maquinando o mal, para você cair, Ele fecha a boca do leão. Glórias a Deus, glorifica o nome de Deus, porque é Ele que fecha a boca do leão, meu irmão. Deus não vai deixar você cair na mão dos inimigos. Deus não vai deixar você cair na mão dos seus opressores, daqueles que os oprimem. Meus irmãos, infelizmente nós estamos no mundo. Você pode guardar os mandamentos de Deus, mas tem pessoas que são rebeldes, que não querem guardar os mandamentos de Deus, e às vezes são pessoas da sua própria família, às vezes são pessoas que congregam com você no mesmo lugar, e você obedece a Deus, mas tem aqueles que não querem obedecer a Deus. Mas Deus, Ele diz na sua palavra que Ele não é um Deus injusto, que Ele é um Deus que faz justiça aos injustiçados, que Ele é um Deus que quebra o arco e corta a lança, meus irmãos. Glórias a Deus. Então creia que Deus, o nosso Deus, é Deus da justiça. A Bíblia diz, meus irmãos, que a Bíblia nos diz no Salmo 118, meus irmãos, 118 no capítulo 12, que o salmista ele louva a Deus por Deus ter o livrado das mãos dos inimigos, meus irmãos. Então, se você está à espera da justiça de Deus, saiba que Deus é Deus que Ele é Deus que guarda o justo, que Ele é Deus da justiça, que Ele é Deus que nunca deixa o injusto prevalecer. Deus é Deus que está a favor daquele que pratica a justiça. E Deus Ele é fiel. Deus disse que Ele tem sido fiel com você, e para que você seja fiel a Ele. Deus está afirmando. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que nos livra das mãos dos inimigos. E o salmista ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, Senhor. Bendito és tu, ó Senhor, que ensinas os teus estatutos. O nosso Deus é o Deus que ensina os seus estatutos. E o salmista diz no Salmo 119, no versículo 14, e ele vai dizer que nosso Deus, que Deus é um refúgio para ele. O nosso Deus é um refúgio para ele, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Que ele é um refúgio, para ele. Que Ele é um escudo, meus irmãos. O nosso Deus é um refúgio para aquele que se refugia, ainda que vivemos os dias difíceis na terra, mas o nosso Deus é um refúgio, o nosso Deus é um abrigo, o nosso Deus é um escudo para aquele que se refugia nele, para aquele que se esconde nele, para aquele que anda em retidão, que anda na justiça, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. E Ele diz... E Deus manda dizer: todos que se levantarem contra ti e contra a minha vontade não vão prevalecer, vão cair por terra. O Senhor ele está dizendo para você que Ele é o teu refúgio, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo, ainda que os inimigos se levantem contra ti, ainda que o inferno se levanta contra ti, ainda que as pessoas se levantam para te oprimir, eu sou o teu escudo contra toda obra do mal. E às vezes, meus irmãos, quando no seio de uma família há pessoas que se rebelam contra Deus, não querem guardar os mandamentos de Deus, e há um conflito, as pessoas sofrem, mas Deus... Ele diz que Ele é um teu refúgio. Se você está sofrendo por causa da rebelião de uma pessoa,
por causa da rebelião de certas pessoas, que você tem estado dentro de uma situação de injustiça, por causa que a culpa não é sua, por causa do erro do outro você está pagando, saiba que o nosso Deus é Deus da justiça. Ele diz: clama-me que eu te responderei. Que eu sou Deus, que eu faço justiça, que eu sou Deus, que eu sou teu refúgio, que eu sou Deus, que eu fecho a boca do leão que se levantar contra você. Amém? Eu sou o teu escudo. O salmista diz ao Senhor no Salmo 119, meus irmãos, no Salmo 119, no versículo 15, meus irmãos, que em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Ele mesmo, diante das situações difíceis, ele disse que em teus preceitos meditarei e guardarei os teus caminhos. Glórias a Deus, meus irmãos. O nosso Deus é Deus que guarda o justo. E ele diz: apartai-vos de mim, malfeitores. Apartai-vos de mim, malfeitores, que guardo os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva. Amém? Meus irmãos, que vocês recebem essa palavra em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é o Deus da justiça, e a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Podem todos se esquecerem de ti, podem todos se rebelarem contra Deus, mas que você prevaleça na fé, que você seja fiel a Deus e guarde os seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. E meus queridos, se inscreva aí no canal, saiba que eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, eu estou aqui trazendo uma palavra para o seu coração da parte de Deus. Então que você se inscreva no canal, porque essa obra não é minha, a obra é do Senhor Jesus. Porque quando você está escrevendo no canal, você está contribuindo para a obra do Senhor Jesus. Você compartilha essa palavra e que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.